Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Juscelene Pinheiro, da disciplina de Filosofia e também da disciplina de Cidadania, Moral e Ética. E o assunto que nós iremos trabalhar hoje é a corrupção no Brasil. Quando eu falo para vocês sobre corrupção, qual é o primeiro pensamento que vem na mente de vocês? Quando falo em corrupção, o primeiro pensamento que vem na minha mente são os políticos, porque são os maiores exemplos de corruptos que temos, né, de corrupção. Mas a corrupção, na verdade, ela está atrelada a nós há muito tempo, desde os tempos da Bíblia, né? Que se a gente for pegar histórias da Bíblia, a gente percebe que mesmo naquela época já existia corrupção. Para quem gosta de ler, mesmo não sendo evangélico, mesmo tendo a sua religião, não estou interferindo na religião de vocês, mas, por exemplo, creio que todo mundo conhece a história que a Bíblia conta, que é a história de Cristo, né? Da morte de Cristo. Quando ele foi vendido, né? Por um de seus amigos, por um dos discípulos, por Judas. Judas, naquele momento, ele foi corrupto, porque ele deixou ser vendido. Ele deu um valor à amizade dele, né? Ele deu um valor a Cristo. Então, apesar de tudo, né? Apesar de que ele andava com Cristo, conhecia todos os percursos, conhecia tudo que Cristo fazia, conta a Bíblia que ele vendeu Cristo, então ele agiu por corrupção. Ele deixou ser corrompido. E geralmente a raiz da corrupção é o dinheiro. Por exemplo, se tratando agora atualmente de política. Corrupção. A gente percebe, é nítido a corrupção no nosso meio, porque que nem eu comentava com vocês nas nossas aulas anteriores, na nossa sala de aula, que os políticos, na verdade, eles estão aí porque eles são nossos empregados, digamos assim. A gente coloca ele no poder, mas ele está ali para trabalhar pela gente, né? Pelo povo. E a gente paga os nossos impostos e ele tem que saber usar isso como retorno para a gente, como forma de saneamento básico, como forma de questão da saúde, né? Uma saúde boa, uma educação boa, de qualidade. E aí, a gente tem isso. Nós temos umas ruas lindas, lisa, com tapetinho assim, que a gente fala com um asfalto, um tapete de tão liso. A nossa iluminação nas ruas são boas. A nossa saúde é boa, a nossa saúde pública. A nossa educação pública é boa. Então, se nada disso foi bom, é bom, se eu tenho uma resposta negativa, significa que alguma coisa de errado está tendo, porque os impostos altos, caríssimos, estão sendo pagos. E se está sendo pago, como é que ele está sendo gasto com a gente? Se a gente não está tendo uma educação boa, a gente não está tendo uma saúde boa, em que ele está sendo investido? E aí a primeira palavra que vem na nossa mente é até mesmo corrupção, a palavra corrupção. E a corrupção, como eu mostrei para vocês, está entranhado no ser humano desde a antiguidade e até a atualidade. É algo que é pertinente ao caráter do homem. Não estou julgando por um geral, mas tem uma frase que diz que se a gente quiser conhecer um homem, que a gente dê poder a ele. Por que a gente fala essa frase? Porque o ser humano ele é corruptível. E a gente percebe melhor isso quando ele está no poder. Porque quando ele está ali embaixo, né, ele diz que não, que jamais vai se vender, que não tem valor. Mas quando aparece na frente dele um valor, principalmente em questão financeira, questão de dinheiro, aí às vezes a pessoa ela percebe que o caráter dela tem um valor. Então, para você conseguir manter essa sua postura de dizer que não vai jamais se corromper, você precisa estar muito firme dos seus ideais. Claro que existem sim as pessoas que não se corrompem por dinheiro nenhum. Mas, como o assunto vem falar de corrupção, a gente precisa tocar nesse assunto. Corruptos, por exemplo, em grandes escalas. Há quem diga que o antigo presidente, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, é um dos maiores corruptos que o Brasil já teve. Eles têm base para falar isso? Eles têm uma história aí para pesquisar a fundo, para falar sobre isso? Sim, há uma história mais a fundo. Se a gente for pegar a história desde a época de Getúlio Vargas até a atual, a gente vai descobrir inúmeras questões de corrupção aí nesse meio da nossa história,
Na verdade, a gente não precisa nem de pegar de Vargas, vamos pegar lá de entrar um pouco na aula do professor Wendel e pegar lá da época da descoberta do Brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios aqui. Qual foi a troca deles? Quais foram as trocas que eles fizeram? Né? Enganaram os nossos índios, porque por nossas riquezas, os nossos índios deram nossas riquezas aos portugueses praticamente. Eles foram enganados. Então eles trocavam ouro por espelhos. Olha a diferença. Mas eles conheciam, sabiam o valor do ouro? Não, eles não sabiam. Sabiam o valor do espelho? Não, eles não sabiam. Era algo novo para eles. Então, para eles era uma troca justa, mas os portugueses sabiam que não. E aí eles estavam sendo corruptos. Estavam sendo corruptos e eles corromperam os nossos índios. E desde então a corrupção ela está entranhada no nosso meio. Seja no meio social, seja no meio político. Por exemplo, há crianças, né, que já se corromperam para o mundo do crime. Em todo lugar existe, na verdade, assim, tem ser humano que já vem entranhado, né, com esse lado ruim de corrupção. E aí ele tá aí solto na sociedade, vivendo em grupo e coletividade. E sim, ele pode praticar essa corrupção no meio em que ele vive. Por exemplo, a gente não vai se espantar se no meio de uma relação de igreja, digamos assim, acontecer algum escândalo do tipo, que não era para acontecer, né? Mas acontece. Por quê? Porque o ser humano ele é corrupto. Então a gente cria uma visão, às vezes até de uma pessoa santa. E aí, quando a gente se depara que não é assim, aí a gente às vezes até se decepciona, né? Porque a gente criava uma outra expectativa. Então a corrupção ela está entranhada no nosso meio, infelizmente. Aqui no Brasil, a gente pode até usar aquele de famoso jeitinho brasileiro, né? O que é o jeitinho brasileiro, se não um jeito corrupto? Ah, por exemplo, o governo está dando um auxílio aí de R$ 600. Tem gente que não precisa desse auxílio, mas mesmo assim se inscreveu e vai receber. E aí vai acabar recebendo um dinheiro que ele não precisa mais, que uma outra pessoa precisa. E aí o ser humano... Então o jeitinho brasileiro é esse. É o jeitinho incorreto de ser. Ah, o brasileiro tem jeitinho brasileiro para tudo. Tem. Mas quando se fala nesse jeitinho brasileiro, é nisso. Por exemplo, carteira, que muitas vezes as pessoas perdem suas carteiras com dinheiro. Quando eu uma vez olhei um noticiário que um rapaz achou uma carteira com dinheiro e devolveu, nossa, virou notícia. Mas por que virou notícia? Se era para ser algo tão corriqueiro, era para ser algo corriqueiro, né? Mas não é. Então acaba se tornando espantoso quando a gente vê a honestidade, né, em pauta. Porque ultimamente a honestidade tem estado em falta e a corrupção tem estado em bastante pauta aí no nosso meio. Seja a corrupção todos os meios, por exemplo, até mesmo aqui no nosso estado, que estava acontecendo, a gente está no meio de uma pandemia e num hospital público estava havendo um desvio de material hospitalar. É corrupção, porque aquele material estava destinado ao hospital e já tinha justamente o lugar que ele seria usado. E aí as pessoas usando do jeitinho brasileiro, eles estavam tentando enganar o sistema, né, lá do hospital e assim conseguir furtar. Corrupção. Então, a gente percebe que a corrupção ela tá não só nos lugares aí afora do Brasil, mas como aqui, na nossa sociedade, no nosso Amapá. A corrupção ela tem sido grande e a gente precisa ter força para a gente lutar contra a corrupção. A gente precisa ser forte, a gente precisa não nos deixar nos vendermos, né? Não ter valor nenhum em relação a dinheiro, mas sim saber que o nosso caráter, a pessoa que nós somos, a pessoa de bem que nós somos, não tem valor. E aí só isso, o caráter de vocês e ser incorruptível é que vai mudar todo esse cenário que a gente tem vivido. Eu tenho esperança de que a gente ainda vai, né? Quando eu falo nós ou a gente, no sentido de sociedade, tá? Somos todos, a sociedade em geral.
Eu tenho esperança de que um dia a gente vá mudar e que esse cenário vai ser totalmente diferente. Mas até lá, vocês precisam lutar pelos direitos de vocês e vocês precisam não se deixar corromper, seja pelo valor que for, seja pela oferta que for. É manter a essência de vocês limpa, certo? E diga não à corrupção. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra aqui nas próximas aulas. Beijo e até a próxima.